Seja bem-vindo ao curso Pré-Fisiologia. Nesta aula, falaremos sobre os diferentes transportes que ocorrem através da membrana plasmática e os fatores que determinam o transporte usado pelas substâncias que atravessam essa membrana. Iniciaremos relembrando a estrutura da membrana plasmática que está presente em todas as células, separando dois meios líquidos, o líquido intracelular e o líquido extracelular. A membrana é uma estrutura formada por uma bicamada lipídica na qual estão inseridas proteínas, como a gente pode observar aqui nesse vídeo. Essa estrutura química permite que essa membrana transporte de modo seletivo as substâncias que entram e saem das células. Essa entrada e saída pode ocorrer de diferentes formas, sendo o transporte por meio da membrana classificado em passivo e ativo. Isso vai depender se o transporte vai ocorrer a favor ou contra o gradiente e da solubilidade da substância a ser transportada. Os fatores importantes a serem levados em consideração no transporte podem ser resumidos em 3 pontos: a substância a ser transportada e suas características, o meio a ser percorrido no transporte, se é hidrofóbico, se é hidrofílico, e a força motriz responsável pelo movimento. Uma informação que precisamos saber é a característica química da substância a ser transportada. Lembre-se que semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares se dissolvem em meios polares, como a água, e substâncias apolares são hidrofóbicas, se dissolvendo em meios apolares. Agora vamos falar um pouco sobre o meio a ser percorrido. Então, se a substância for apolar, ela será hidrofóbica, o que significa que se dissolve bem em lipídios. A membrana plasmática é lipídica e a substância passará sem problema se for hidrofóbica, se difundindo entre os fosfolipídios. Já se ela for hidrofílica, ela não passará assim tão fácil. As substâncias hidrofílicas precisam das proteínas que estão inseridas nessa membrana para poder atravessar a barreira hidrofóbica. Neste caso, teremos o transporte mediado, ou seja, o transporte precisa de uma proteína transportadora, como podemos observar nesses casos. Quando o transporte mediado ocorre a favor do gradiente, teremos aqui a difusão facilitada. Quando ocorre contra o gradiente, teremos então os transportes ativos. O terceiro e último fator a ser considerado é a força motriz, que é a força que impulsiona o movimento da substância. Quando estivermos contra gradiente, será necessário utilizar a energia do ATP, mas quando o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração, apenas a energia cinética do movimento aleatório de átomos e moléculas é o suficiente para o transporte ocorrer. Como tende a haver mais choque entre as moléculas no lado de maior concentração, aumenta a probabilidade das moléculas serem empurradas em direção ao ponto onde a concentração é menor. Por isso, o transporte normalmente ocorre sem gasto de energia do local mais concentrado para o local menos concentrado, que é o caso da difusão, onde a substância se espalha a partir do ponto onde a concentração é maior para onde a concentração é menor, até que se distribua igualmente em todo o recipiente ou compartimento, e não exista mais diferença de concentração. Já vimos então que o gradiente é o ponto-chave para entendermos os transportes. Mas enfim, o que é gradiente? Gradiente é uma diferença ou variação. A diferença de concentração de uma substância entre dois pontos é chamado de gradiente de concentração. Quando se considera o transporte através da membrana, então se considera a diferença de concentração entre um lado e outro dessa membrana. Quando se trata de um composto com carga, devemos incluir também o gradiente elétrico. Estamos a favor do gradiente quando tivermos cargas diferentes entre os dois pontos, já que elas se atraem, e o transporte será contra gradiente elétrico quando o movimento se der entre meios com cargas iguais, pois cargas iguais se repelem. Visto isso, podemos iniciar nosso estudo pelos transportes passivos, ou seja, aqueles que não gastam energia porque estão a favor do gradiente de concentração.
o que é favorável energeticamente, sendo eles a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples vai ocorrer por entre os fosfolipídios da bicamada, sem a mediação de proteínas transportadoras. Quanto mais hidrofóbica a substância, mais facilmente ocorrerá a difusão pela membrana, e quanto maior o gradiente de concentração, maior a velocidade dessa difusão. Como exemplo de substâncias que realizam a difusão simples, podemos citar o oxigênio e o gás carbônico, e outras moléculas apolares, como os lipídios e hormônios esteroides, porque estes possuem afinidade pela barreira hidrofóbica da membrana plasmática que precisam atravessar. O exemplo típico é a difusão de O2 e CO2 através da membrana alveolar. A direção do fluxo é determinada pelo gradiente de concentração de cada um deles. Já a difusão facilitada é aquela em que há uma proteína de membrana que atua como facilitador do processo. As proteínas transportadoras responsáveis pela difusão facilitada podem ser canais, porinas ou carreadoras. Observe que quando o composto tem carga, como os íons, o gradiente elétrico também influencia no seu transporte. Os íons passam pelo poro hidrofílico formado por proteínas canal. Esses canais são chamados de canais iônicos. Há canais que estão sempre abertos, chamados de canais de vazamento, e também canais que estão sempre fechados e precisam de um sinal para abrir, como um ligante ou uma alteração da voltagem da membrana. A água pode atravessar diretamente pela membrana, porém de forma muito lenta. Ela passa principalmente por canais especiais chamados de canais de água ou aquaporinas. Por esses canais, grande quantidade de água atravessa rapidamente as membranas. A osmose, então, nada mais é do que um tipo especial de difusão, responsável pelo movimento da água e, consequentemente, pelo volume da célula. Na osmose, a membrana permite a passagem de água, mas não do soluto. Por isso, é chamada de semipermeável. A água difunde-se do meio menos concentrado para o mais concentrado até que não exista mais gradiente. Observe que o volume de água vai aumentar do lado onde os solutos estavam mais concentrados. Por outro lado, temos os transportes ativos, que ocorrem com o gasto de energia, já que ocorre contra o gradiente de concentração. O transporte ativo primário é aquele em que a proteína transportadora possui um sítio de ligação para o ATP e a atividade enzimática de hidrolisar o ATP para obter a energia das ligações de alta energia com fosfato. Por isso, ela vai se chamar ATPase ou bomba. Já no transporte ativo secundário, o transportador não é uma ATPase, mas usa a energia do gradiente de concentração gerado por uma bomba. Aqui vemos a bomba de sódio e potássio, que é o exemplo mais conhecido de transporte ativo. Veja que o gradiente do sódio é de fora para dentro, ou seja, tem mais sódio do lado de fora do que dentro. A bomba retira sódio da célula contra o gradiente de concentração, e o potássio, que é mais concentrado dentro da célula, é carregado também contra gradiente de fora para dentro. Nessa animação, conseguimos observar que o íon sódio do meio intracelular se liga na bomba e após a hidrólise do ATP, a molécula sofre uma alteração em sua conformação, liberando o sódio no meio extracelular. Já o potássio se liga na bomba a partir do meio extracelular e é liberado no intracelular após a liberação do fosfato. O gradiente de concentração do íon sódio vai ser usado por transportadores que podem carregar mais de um soluto nos transportes chamados de acoplados. Então, o íon sódio está a favor do seu gradiente e carrega outro soluto que está contra o seu gradiente. Quando os dois solutos são transportados para o mesmo lado da membrana, chamamos de symporte ou cotransporte, e quando estão sendo transportados para lados diferentes, chamamos de contratransporte ou antiporte. Quando apenas um soluto é transportado, chamamos de uniporte, podendo ser passivo ou ativo.
Quando a molécula for muito grande para usar transportadores, ela vai precisar de um tipo especial de transporte ativo, que é o vesicular. A exocitose é um tipo de transporte vesicular que envolve a ruptura da membrana de modo que a substância hidrofílica possa ser liberada para o meio extracelular. Mas você já deve ter ouvido falar na fagocitose, que é parecido com a exocitose, mas estamos falando de um movimento para dentro da célula, que chamamos de endocitose. Na fagocitose, uma partícula grande é englobada pela célula, ou seja, literalmente a partícula é engolida por essa célula. Além disso, a endocitose pode envolver também a captura de parte de líquidos extracelulares, incluindo os solutos dissolvidos nesses líquidos, sendo chamada então de pinocitose. Por fim, a outra forma de endocitose é a endocitose mediada por receptores. Nesse caso, apenas uma determinada molécula será capturada após ligar-se a receptores localizados na face externa da membrana, como podemos observar aqui nessa imagem. Por hoje era isso, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau, até a próxima aula!